Olá, queridos amigos e irmãos. Hoje estaremos estudando uma nova série de estudos, onde iremos trazer alguns temas concernentes à realidade dos nossos dias e como nós entendermos as profecias para que possamos estar preparados quando Cristo voltar para nos buscar. O tema que nós vamos estudar hoje é sobre a sacudidura através dos escritos da irmã White e as falsas teorias que nós vemos hoje nos nossos dias. Esse estudo foi feito pelo pastor Heraldo Lopes, ele é doutor em teologia, e nós gostaríamos de estar compartilhando esse estudo com vocês. Fizemos algumas adaptações para podermos estar, então, fazendo esta apresentação. Então, vamos aqui, nesse momento, começar o estudo. O texto base que nós vamos estudar hoje se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 13, verso 13, que diz o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia não apresenta em nenhum momento que os remanescentes haveriam um outro grupo, o remanescente dos remanescentes. Mas a Bíblia fala que aqueles que perseveram nos caminhos do Senhor até o fim, não se desviam, não formam um novo grupo. Um detalhe aqui em relação à sacudidura é que quem sai é o joio, quem fica é o trigo. Então, se eu saio da igreja, achando que a igreja está perdida, que a igreja é Babilônia, eu estou fazendo parte daqueles que são joio e não o trigo. Então, quem sai da igreja é o joio e não o trigo. Então, aqueles que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Mas agora que nós já abrimos, né, esse estudo com o texto da palavra de Deus, vamos pedir ao nosso Senhor que nos oriente através do estudo da sua palavra e que possamos estar com a mente aberta para entendermos a vontade de Deus para nossas vidas e colocarmos em prática também. Então, feche seus olhos nesse momento, pense em Deus, vamos falar com o Senhor. Pai bendito e amado, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar as Sagradas Escrituras. Te pedimos agora que nos conduza no estudo da mesma, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, vemos aqui que nos últimos dias haveriam falsas teorias a respeito, né, da palavra de Deus e das doutrinas que nós cremos como adventista do sétimo dia. Então, a serva do Senhor, no livro Vida e Ensinos, na página 81, ela diz o seguinte: foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma surgirão em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Não nos esqueçamos de que tudo que puder ser abalado, ser-lo-á. Então, a serva do Senhor diz que muitas daquelas teorias que ocorreram no passado, elas voltariam e retornariam aos nossos dias hoje. E nós estamos vendo aí muitas teorias de conspiração, que a igreja é Babilônia, que a igreja tem falsos ensinos, que a igreja se corrompeu, e muitos desses falsos ensinos e teorias, elas estão sendo hoje apresentadas. Nós vamos ver aqui alguns passos e algumas estratégias para os falsos ensinamentos. Então, o primeiro passo, ensinam falsas verdades, né? A palavra de Deus em Mateus capítulo 7, verso 15, nos alerta o seguinte: o próprio Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que ter cautela com essas pessoas que se apresentam como servos de Deus, como pessoas santas que têm buscado a cada dia fazer a vontade do Senhor, mas na verdade por dentro são lobos roubadores, né? E o segundo passo aqui que nós podemos ver é que essas pessoas elas ensinam os extremos da verdade. Então, a palavra do Senhor em 2 João, no verso 8 e 9, diz assim: acautelai-vos, ou seja, tenham cuidados para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, aqueles que de fato permanecem nas doutrinas de Deus, aqueles que de fato permanecem no assim diz o Senhor, mas não
vão buscar fábulas, contos ou ideias originais que acham que só eles receberam uma luz diferente, somente eles é quem possuem a verdade. Esses tipos de pessoas nós temos que ter cuidado. O terceiro passo que nós vemos aqui nas estratégias dos falsos ensinadores é que eles distorcem a verdade, pegam textos fora do seu contexto para fazer pretextos para desviar as pessoas de seguir aquilo que está na palavra de Deus e nos testemunhos que são os escritos da serva do Senhor, irmão White. Então, vemos aqui na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 20, verso 30, o seguinte: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, eles começam primeiramente falando que a igreja está apostatada, que os pastores não têm mais autonomia, autoridade, ou que tem desviado a igreja de seguir aquilo que os pioneiros criam no passado, e começa dizendo que a igreja ela está fazendo falsos escritos, escondendo os escritos do espírito de profecia, iludindo as pessoas, enfim, mostra que a igreja e os seus líderes, eles não estão sendo fiéis àquilo que estão apresentando. Qual o objetivo de tudo isso? Arrastar pessoas para seguir as suas ideias, as suas fábulas, as suas doutrinas e sustentar, então, esse movimento a qual eles têm apresentado. O quarto passo é que eles rejeitam a orientação da igreja e do ministério da Adventista. Até já falei isso para vocês agora há pouco. Então, no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, a palavra de Deus, ela nos pede para que nós possamos obedecer aos nossos pastores. É claro que não é uma obediência cega. Claro que se o pastor está ensinando algo que não está de acordo com a palavra de Deus, esse pastor tal não é de Deus. Mas, com certeza, a organização da igreja também não vai aceitar um pastor que esteja contra a doutrina da palavra de Deus e daquilo que nós ensinamos como adventistas do sétimo dia. Podemos ver aqui a grande importância que os pastores têm em cuidar das ovelhas do Senhor. Então, se nós estivermos cuidando das ovelhas do Senhor de maneira errada, Deus ele vai pedir conta de cada ovelha que se perdeu por nós não fazermos o nosso trabalho. Então, nós pastores velamos por cada um de vocês, a cada dia ensinando doutrinas corretas, dando bom alimento para as ovelhas, para que possamos preparar um povo especial para quando Cristo voltar. A serva do Senhor, no livro Testemunhos para a Igreja, ela nos diz o seguinte: que o julgamento individual submeta-se à autoridade da igreja. Então, se meus pensamentos individuais não estão de acordo com a autoridade da igreja, nós devemos nos submeter, então, à autoridade da igreja. Ela diz mais: o Redentor do mundo não aprova em assuntos religiosos ideias e práticas independentes por parte de sua igreja organizada e reconhecida onde a tem. Então, Deus, o Redentor do mundo, o Senhor Jesus Cristo, ele não aprova em espécie alguma ideias e práticas que são independentes da igreja. Se essa ideia ou prática está de acordo com a palavra de Deus, Espírito de profecia, a igreja ela vai acatar. Se essas ideias estão distorcidas e não estão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina e que a igreja assim apresenta, de fato, nós não iremos seguir essas ideias, porque são ideias errôneas e Deus também ele não aprova. O quinto passo para as estratégias dos falsos ensinadores é que eles ensinam também a mentira. No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 16 a 17, a palavra de Deus diz o seguinte: os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais justamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Então temos que ter cuidado, porque esse tipo de pessoas,
eles distorcem a palavra de Deus, as escrituras, ensinam mentiras para desviar o povo de Deus. E ainda diz que a igreja que está pregando mentiras, que a igreja está desviando o povo da doutrina sã. Mas, na verdade, eles que estão apresentando ensinos mentirosos para desviar o povo de servir a Deus. O sexto passo, né, para os falsos ensinadores, as estratégias deles, é que eles formam organizações separatistas da igreja, inclusive pedindo e recebendo o dízimo dos irmãos. Em 2 Timóteo 4, verso 3 a 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte também: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, muitos desses falsos ensinadores, falsos profetas, homens que se dizem que têm a palavra correta e que a igreja toda está em erro, eles muitas vezes formam organizações separatistas, como nós podemos ver hoje o MV, né, o IAGE, e dentre outras organizações separatistas que existem, que saíram da Igreja de Deus para formar as suas organizações independentes. Recentemente eu recebi um vídeo no WhatsApp de um grupo de pessoas que tem ali um terreno, a qual eles compraram, e ali ele vai apresentando o terreno, né, algumas modificações que foram feitas, e no final ele apresenta ali o relatório de dízimo que ele recebeu dos irmãos, e onde foi que ele aplicou o dízimo ali, conforme ele bem quis, né, que fosse aplicado, e apenas deu um relatório daquilo que ele fez, deixando bem claro que ele está desviando o dízimo da casa do tesouro para os seus fins particulares. Mas olha o que a serva do Senhor, no livro A Igreja Remanescente, na página 49, ela nos diz: os que estão levando esta mensagem errada negligenciam a obra que Deus lhe determinou fazer, estão em oposição à organização, opõem-se à clara ordem de Deus pronunciada por Malaquias. Esse aqui é Malaquias 3:10, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, né? Com relação a trazer todos os dízimos ao tesouro da casa de Deus. E imaginam ter uma obra a fazer no sentido de advertir aqueles a quem Deus escolheu para levar avante a sua mensagem de verdade. Então vemos que esses falsos profetas, essas pessoas que fazem grupos separatistas, eles estão de maneira clara se opondo ao que Deus pronunciou lá em Malaquias 3:10, e por isso desviam os dízimos dos irmãos para fins particulares, o que é um grande erro, segundo a palavra do Senhor. Aqui nós podemos ver no livro de, deixa eu voltar aqui, 2 João, nos versos 10 a 11, a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou seja, a doutrina correta que nós seguimos como povo de Deus, olha o que a palavra de Deus diz: não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Então, não devemos ser cúmplices dessas teorias, desses pensamentos e não sustentar esse tipo de organização, porque fazendo isso nós estamos indo contra o próprio Deus. Então a Bíblia pede para que você nem recebais em sua casa, muito menos lhe dê as boas-vindas. Aqui há uma citação importante da serva do Senhor, no livro Mensagens Escolhidas, na página 350, que diz o seguinte: demos um claro e sincero testemunho, diretamente ao ponto de que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé, e de que não devemos emparelhar-nos com eles. Por meio dos que apostatam da fé, será exercido o poder do inimigo para desencaminhar a outros. Então vemos que muitos dos nossos queridos irmãos que eram fiéis na igreja, a dar ouvido a esses falsos ensinos, parece que eles estão hipnotizados. Por mais que a gente apresente na Bíblia, no Espírito de Profecia, por mais que nós não demonstremos os frutos mais dessas outras pessoas, os irmãos parecem que estão cegos, parece que estão hipnotizados, e a gente vê aqui que a serva do Senhor fala que de fato eles estão,
porque o inimigo dá poder para essas pessoas para hipnotizar os nossos queridos irmãos e desviá-los da fé. Então, tenham muito cuidado, meus queridos, para não dar ouvidos a esses tipos de pessoas. Ela diz mais na página 355, não podemos dizer, sou sem pecado, até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória. Se, porém, procuramos constantemente seguir a Jesus, pertence-nos a bendita esperança de ficar em pé diante do trono de Deus sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, completos em Cristo, envoltos em sua justiça e perfeição. A serva do Senhor diz aqui que nós não podemos dizer que somos sem pecados. O único momento que nós iremos ser revestidos de perfeição, seremos totalmente perfeitos, é no dia da volta de Jesus, quando esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Mas nós não podemos dizer que somos sem pecados. Nós vemos muitos grupos separatistas, né, que têm a ideia perfeccionista, a qual dizem que eles estão vivendo sem pecar. E já tem tempo que não pecam mais, né, que nem precisa mais orar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, porque eles não estão mais pecando. Ela diz mais no livro Parábola de Jesus, na página 384, o que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Então, a verdadeira perfeição é a perfeição do amor. Quando nós nos assemelharmos ao caráter de Cristo, em que sentido? Em ajudar ao nosso próximo. E nesse período de pandemia, muitos dos nossos irmãos estão carentes, necessitando de alimento, de roupa. Tem você feito isso, ajudado ao seu próximo, ao seu irmão, ajudado aqueles de fora também que precisam, né, do alimento diário? Quando nós nos sensibilizamos com as outras pessoas e assim a ajudamos, nós estamos sendo perfeitos como Cristo, no quesito do amor. Essa é a perfeição bíblica, né? Sedes misericordioso, como é misericordioso o vosso Pai Celestial. Essa é a perfeição bíblica e essa é a perfeição que o Espírito de Profecia também nos apresenta. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização. Por isso significaria apostasia da verdade. Então, quando nós adentramos em uma nova organização, quando nós saímos do povo de Deus e vamos seguir uma organização individual para um grupo separatista, de fato, nós estamos nos apostatando da verdade. Nós estamos saindo das fileiras daqueles que querem ir para o céu. Nós estamos nos tornando joio e está saindo do meio do trigo. Então, esse é um alerta muito importante que a serva do Senhor apresenta nos seus escritos. Na revista Review and Herald, do dia 5 de setembro de 1893, a serva do Senhor escreveu a seguinte frase: Deus tem uma igreja sobre a terra, a qual é o seu povo escolhido. Ele não está liderando grupos separatistas, ele não está liderando um aqui e outro lá, mas apenas um povo. Ela diz mais aqui no livro Mensagens Escolhidas, página 397. Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus chamou-nos como um povo para sermos-lhes particular tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no espírito e conselho do Senhor dos exércitos até o fim dos tempos. Então, Deus designou a sua igreja na terra que ela esteja unida no espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até o fim dos tempos. Não que ela esteja dividida, não que ela esteja separada, não que ela esteja em grupos separatistas, mas que ela esteja em união. E por fim, a Igreja Remanescente, página 39, ela diz o seguinte: ver-se-á que esses que proclamam mensagens falsas não terão um alto senso de honra e integridade. Enganarão o povo e porão de mistura com o erro os testemunhos da irmã White, servindo-se de seu nome para dar influência à sua obra. Escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos,
de modo a apoiar sua atitude e põe-nos numa moldura de falsidade, para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Então, nós temos visto diversas vezes essas pessoas, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, esse povo dissidente, pegar textos da irmã White fora do seu contexto para apresentar os seus pretextos e assim fazer com que muitos sigam as suas ideias. A própria serva do Senhor nos alertou a respeito disso. Assim como a Bíblia ela interpreta a si mesmo, os testemunhos, né, o Espírito de profecia, ele também se auto-interpreta. Vamos mais à frente aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, na página 12, ela diz o seguinte: fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede, em sentido especial, sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Então, a igreja, fraca e defeituosa como ela possa ser, ela continua sendo o único objeto que Deus colocou aqui na terra para transformar vidas, transformar pessoas. Deus ele está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Tem surgido pessoas corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. Resultado, eles saem do povo de Deus para formar grupos separatistas, para desviar as pessoas de continuarem servindo ao Senhor. É o joio que sai do meio do trigo para assim se perder, ser jogado no fogo. Em João, 2 João, versos 8 a 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: acautelai-vos, tenham cuidado, irmãos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em sua casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Querido amigo e irmão, nós estamos no período da sacudidura. Deus está provando o seu povo. Aqueles que continuarem nas fileiras do povo de Deus, na casa do Senhor, esses ficarão e permanecerão até a volta do Senhor Jesus Cristo para receber a coroa da vitória. Aqueles que saírem das fileiras do povo de Deus, esses serão o joio que serão jogados no fogo como palha para ser queimados. De que lado você quer estar? Daqueles que são os remanescentes que ficarão firmes e em pé no dia da volta do Senhor Jesus Cristo para receber a coroa de vitória, ou daqueles grupos separatistas que estão falando contra a igreja de Deus, contra a menina dos olhos do Senhor, desviando as pessoas de continuarem servindo e contribuindo na obra e na organização do nosso Deus. De que lado você quer estar? Jesus está lhe chamando agora para que você se consagre a cada dia a Ele, para que você a cada dia se fortaleça no Senhor e para que você fique atento para não dar ouvidos a essas falsas doutrinas, a esses falsos profetas, a esses falsos ensinadores. Na internet tem sido apresentado diversos ensinamentos apóstatas. Vez ou outra um irmão vem me mandando aqui áudios, vídeos, com várias teorias que não estão de acordo com aquilo que nós cremos como adventista do sétimo dia. Deve você dar ouvido a esse tipo de pessoas? A palavra de Deus diz que você não deve nem receber na sua casa e muito menos lhe dar as boas-vindas. Recebeu, bloqueia o irmão no WhatsApp, né? Não permita com que essas coisas entrem na sua casa. Não permita com que esses pensamentos lhe desviem do propósito principal de servir a Deus e de se preparar para o reino dos céus. Se você quer a cada dia se preparar para aquele grande dia, quando Cristo vier nas nuvens do céu, receber a coroa de vitória e viver com o Senhor por toda a eternidade, feche seus olhos, pense em Deus, vamos falar com o Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor deixou
nas Sagradas Escrituras e no Espírito de Profecia, informações importantes para que nós não venhamos cair no laço do inimigo e não venhamos dar ouvidos a espíritos enganadores. Ajuda-nos, ó Pai, a vigiar e orar, para não cairmos em tentação e permanecermos perseverantes e firmes na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Continue abençoando cada irmão e irmã que nos ouve, é o que nós te pedimos, no doce sagrado nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.